do sexto ano. Eu aqui de novo, né? Vamos que vamos aí. Passar um novo assunto. Falando para vocês. Esse assunto dessa semana é bem tranquilo, bem fácil, tá bom? Então vamos lá para ele. Qual é o assunto dessa semana? Retas paralelas e retas concorrentes, tá? O que são retas paralelas, tá? E o que são retas concorrentes? Observa aqui essas ruas, pessoal. Observa aqui a rua Chile e a rua Peru. Percebe que ela tem essas duas camaradas aqui, ó. Elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora olha essa aqui, rua Uruguai. Essa rua Uruguai e essa rua Peru, ela não tem o mesmo sentido. Percebe que essa aqui, ela tá nesse sentido e aqui, ó, elas se cruzam, né? Olha, elas se cruzam. Agora eu quero que você analisa essa expressãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho a reta R, tem a reta S, tem a reta U e a reta V. Só que olha essa T aqui, essa reta T, ó. Como que ela está? Eu quero que você analise o seguinte. Todas as retas que têm a mesma direção e o mesmo sentido, elas são paralelas. Agora, se a reta ela estiver assim, ó, assim, ó, percebe que existe a possibilidade delas lá na frente se cruzar? Então, quando as retas estiverem assim, ó, elas não têm a mesma direção e também não têm o mesmo sentido. Então, nesse caso, elas é chamada de retas concorrentes. Se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, não importa como elas estejam. Se é assim, tá? Ou se é assim, não importa como elas estejam. Se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido e não existe nenhuma possibilidade de lá na frente elas se cruzarem, elas são o que? Paralelas. Então eu quero que você analise o seguinte. Essa reta R aqui e essa reta S, percebe que ela tem a mesma direção e o mesmo sentido? Lá na frente, existe a possibilidade delas se cruzarem? Não, né? Então elas são chamadas de retas o quê? Paralelas. Agora, olhem aqui. Olhem essa aqui, ó. A T e a V. Essa reta T e essa reta V, elas são paralelas? Não, elas são chamadas de concorrentes, tá? A T e a V. Elas são concorrentes. Olha essa T e essa U. A T e essa aqui, ó. Elas também são concorrentes, tá bom? Assim como essas outras aqui, em relação a essas outras, elas são concorrentes. Para ser paralela, então, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se existir a possibilidade delas se cruzarem, elas são concorrentes. Tá bom, pessoal? Melhor aí para você entender, então eu trouxe aqui o que são retas paralelas. Duas retas em mesmo plano são paralelas quando elas não possuem pontos em comum, ou seja, elas nunca se cruzam, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Pessoal, as retas paralelas, por exemplo, eu vou dizer que R e S são paralelas, é representado por esses dois tracinhos aqui, tá? Ó, dois risquinhos, ó. 1, 2 assim. Então quer dizer que R, como é que se lê isso aqui? Esse símbolo paralelo a S. Então, a reta R é paralela a S. Então, o símbolo que representa o paralelismo em matemática é esses dois risquinhos aqui, tá bom? Ok. Então, quer dizer que R é paralela a S. Concorrente. Percebe que T e U se cruzaram aqui, formando um ponto em comum? Né? Então, nesse caso, elas são o que? Concorrente. Vamos ler. Duas retas em um mesmo plano. Plano é isso aqui, né? Como vocês já aprenderam. São concorrentes quando elas possuem o que? Um ponto em comum. Ou seja, elas se cruzam. Ou existe a possibilidade de lá na frente elas se cruzarem. Professor, esse nome estranho aqui da verde. Retas perpendiculares. Essas retas perpendiculares, olha aqui, ó, é aquelas retas que quando elas se cruzam aqui, elas formam aqui no centro um ângulo de 90 graus, pessoal, um ângulo de 90 graus.
Então, nesse caso aqui, a reta N e a reta M, elas se cruzam, mas elas não são concorrentes. Ela tem outro nome. O nome é perpendicular, tá? Perpendicular significa que N e M são perpendiculares. Professor, assim como nas paralelas tem um símbolo que representa que N e M são perpendiculares. Tem, pessoal, tá vendo esse T virar de perna para cima aqui? Representa perpendiculares. Se eu coloco assim, a reta M e a reta N são perpendiculares, então eu vou colocar aqui, ó. Não vou escrever são perpendiculares. Eu vou colocar esse Tzinho aqui e virar de perna para cima, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, olhe bem isso aqui, tá? E para essa semana é isso. Não tem segredo, você pode usar sua régua, seu transferidor e medir, tá? Se for 90 graus, não é concorrente, tá bom? Ela é perpendicular. Agora, se não tem 90 graus, ao se cruzarem e não formar um ângulo de 90 graus, significa que elas são o quê? Concorrentes. Os exercícios eu estarei passando aí no grupo para vocês, tá? E que nós vamos fazer essa semana. São poucos exercícios, né? Bem simples. Então agradeço aí vocês que estão assistindo esses vídeos, né? Estudando. Eu quero que você copie esses exemplos que eu passei aí. Só os desenhos, tá? Só os desenhos. Não precisa copiar todo o texto, tá bom? Só copia o desenho, escreve, olha, esse é paralelo, esse é concorrente. E esse aqui é perpendicular. Aqueles quadradinhos, por último, que eu passei, tá? Então copia eles apenas, tá bom? E é isso aí. Até a próxima semana, claro, com novos assuntos.